Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Baghead, lançado em 2023, que no Brasil ficou com o título de A Bruxa dos Mortos. A história começa em um velho pub em Berlim, que pertence a este homem chamado Owen. Em uma noite tempestuosa, Neil aparece no pub e insiste em ver a mulher no porão, mas Owen recusa veementemente, dizendo que ele não encontraria paz ao vê-la, apenas dor e sofrimento. Mesmo o homem insistindo muito, Owen permanece firme em sua decisão. Em seguida, ele grava uma mensagem em vídeo para o futuro proprietário daquele lugar. Ele revela que a propriedade vem com uma residente chamada Baghead, que vive no porão e é muito perigosa. Ele afirma que quem assinar a escritura desta propriedade se tornará seu guardião. Baghead fará de tudo para escapar e cabe ao guardião impedir isso. O dono do lugar não pode ficar longe da casa, caso contrário, a morte e a doença o seguirão. Owen ainda diz que tentará acabar com a maldição de Baghead naquela noite, mas não tem certeza se sobreviverá. Com a gravação feita, o homem desce ao porão, onde vemos esta figura assustadora amarrada a uma cadeira. Owen tenta queimar todo o lugar na esperança de acabar com a maldição de uma vez por todas. Porém, isso não dá certo e ele acaba morrendo queimado enquanto Baghead permanece viva. A cena então muda para Londres, onde vemos uma garota chamada Iris Lark e sua melhor amiga Kate. Iris está passando por dificuldades financeiras, ela foi recentemente despejada por não pagar o aluguel e agora está procurando um lugar para ficar. Nesse momento ela recebe a ligação de um advogado, ele informa sobre a morte do pai dela e pede para ela ir a Berlim o mais rápido possível. Ao chegar lá, ela fica horrorizada ao ver o corpo queimado e sem vida de seu pai. Owen e Iris não se viam há muito tempo, e o advogado revela que ela herdou a propriedade de Owen, o que a deixa surpresa, pois ela nem sabia que seu pai possuía um velho pub. O homem informa que o lugar precisava de uma restauração, o que exigiria muito dinheiro. Desse modo, ele encontraria um comprador e providenciaria a venda o mais rápido possível. No entanto, a protagonista diz que não quer tomar essa decisão ainda e pede um tempo. Ela decide passar a noite no lugar, já que está sem casa, e embora o advogado não pareça contente com a ideia, não há nada que ele possa fazer. Naquela noite, Iris liga para Kate e revela que seu pai, que a abandonou muitos anos atrás, tinha lhe deixado uma propriedade de herança. Kate insiste que ela não deve ficar sozinha nesse momento difícil e promete voar para Berlim em breve. Por volta da meia-noite, Iris está dormindo profundamente quando é acordada pelo barulho de um despertador vindo do porão. Curiosa, ela sai da cama, mas não vê ninguém por perto. Depois de procurar por um tempo, ela finalmente chega à porta do porão. Há alguns feitiços escritos na porta, mas ela não pode entrar ali porque ainda não tem as chaves. Então, de repente, ela sente a presença de alguém em sua casa e vai verificar. Acaba sendo Neil. O homem esclarece que não está ali para machucá-la, ele só quer encontrar a mulher no porão. Iris fica confusa e afirma que não há ninguém lá, mas ele insiste que é uma mulher no porão e que precisa ver sua esposa lá embaixo. Neil oferece a ela 4.000 euros e promete dar mais dinheiro se ela o deixar entrar no porão. Vendo a grande quantia de dinheiro, Iris decide aceitar a grana, porque isso podia ajudá-la nessa situação difícil. Todavia, ela diz a Neil que ainda não tem a chave do porão e pede para ele voltar no dia seguinte. Na manhã seguinte, Iris se encontra com o advogado e expressa seu desejo de viver na velha casa de seu pai, em vez de vendê-la. Isso desaponta o advogado, mas ele não tenta mudar a decisão da jovem. Iris pega o papel de escritura antigo que ela assina para se tornar a proprietária do lugar. O advogado lhe entrega as chaves e uma fita cassete contendo instruções que Owen deixou para o próximo proprietário. Naquela noite, Kate chega à casa da amiga. A protagonista então fala sobre Neil, que lhe deu 4.000 euros e disse que alguém vivia no porão e ele queria falar com a esposa. Chocada, Kate diz que se isso for verdade, pode ser perigoso morar ali, mas Iris afirma que também poderia ser uma excelente maneira de ganhar dinheiro. Bom, eventualmente Neil aparece e todos se dirigem ao porão. A sala está muito escura e lá encontram duas cadeiras no meio do cômodo. No entanto, a atenção de Neil é atraída por um grande buraco na parede, e ele chama alguém para sair. De repente, Baghead aparece. Era uma criatura que tinha um saco cobrindo a cabeça. A criatura não segue as ordens de Neil e vai se aproximando de Iris. Mas, surpreendentemente, quando a protagonista pede para que ela se afaste, a coisa obedece suas ordens. Iris pede para que ela se sente na cadeira. Em seguida, Neil senta-se na frente dela, ele lhe dá o anel de sua falecida esposa, Sarah, e Baghead o coloca dentro da boca, e o homem remove o saco sobre a cabeça da criatura. Neil vê a forma de sua mãe, que faleceu há 20 anos.
Ele não entende por que ela apareceu e não sua esposa, chamada Sarah. De todo jeito ele pergunta à mãe por que ela tirou a própria vida naquela época, mas ela lhe dá respostas muito vagas. Após cerca de 2 minutos, os olhos dela ficam negros e ela diz a Neil que nunca quis ter um filho e por isso o odiava. De repente a coisa desaparece, surge de novo e ataca a Neil. Nesse momento Iris ordena que ela pare e daí a jovem coloca o saco novamente na cabeça da Baghead. Mais uma vez a criatura obedece. Ela devolve o anel de Sarah antes de retornar ao grande buraco na parede. Quando todos saem do porão, Neil percebe que sua mãe apareceu porque o anel originalmente pertencia a ela antes de ele dá-lo a Sarah. Ele também revela que a coisa ficou fora de controle porque a conversa com uma pessoa falecida não pode exceder 2 minutos, visto que depois disso Baghead toma o controle do espírito e se torna agressiva. Apesar da tentativa fracassada, Neil ainda quer tentar de novo a coisa, para falar com Sarah. Ele se mostra contra isso, porque já havia visto o suficiente. Só que Neil lhe entrega mais dinheiro e diz que só queria ter a chance de se despedir de sua esposa. Por fim, ele dá à jovem seu endereço e telefone e pede para que ela entre em contato caso mude de ideia. Depois que o homem vai embora, Kate e Iris assistem às instruções em vídeo deixadas por Owen para o novo proprietário. No vídeo, o pai de Iris revela que Baghead ouve e segue apenas as ordens do guardião, cujo nome está na escritura da propriedade. Ela tem o poder de trazer os mortos de volta. Qualquer pessoa que deseje falar com seus parentes falecidos deve falar apenas por 2 minutos, caso contrário, Baghead pode começar a manipular a mente deles e se tornar hostil. Ainda segundo Owen, quanto mais se usa a Baghead, mais poderosa ela se torna, então o melhor seria não usá-la. No pior dos casos, a entidade pode se infiltrar na mente das pessoas para concretizar seu único objetivo de sair do porão. Ao saber de tudo isso, Iris finalmente entende por que seu pai foi embora de repente anos atrás. Ele queria manter sua família segura do monstro. Kate sugere que elas deveriam fugir do lugar, mas Iris não quer ir embora porque simplesmente não tem onde morar. Ela diz que Neil é muito rico e está disposto a pagar muito dinheiro se deixarem ele falar com Sarah pela última vez. Com esse dinheiro, ela poderia finalmente recomeçar sua vida. Kate não gosta da ideia, mas decide ficar ali pelo bem da amiga. Na manhã seguinte, Iris volta ao porão e anuncia que é a nova proprietária do lugar. Ela escreve não ultrapasse nos degraus para impedir Baghead de sair. Afinal, é uma bruxa obediente. Depois ela vai encontrar Neil. Enquanto isso, Kate usa um barril de vinho para bloquear a porta do porão. Só que de repente uma moldura cai no chão. A foto apresenta 2 homens desconhecidos. Quando Kate olha a parte de trás da foto, ela nota que foi tirada em 1972 e o nome de um dos homens é Otto, e ele no passado foi proprietário deste pub. Pesquisando mais sobre ele na internet, ela descobre que Otto acabou tirando a própria vida após vivenciar uma tragédia familiar. E isso não é tudo, pois enquanto fazia a pesquisa, ela acaba vendo uma aparição de Otto. Neil e Iris, em outro lugar, conversavam. O homem disse que amava profundamente sua falecida esposa, Sarah, que morreu em um acidente de carro. A morte dela o deixou devastado, então ele começou a frequentar um grupo de apoio para pessoas em luto. Foi lá que ele soube através de um dos participantes sobre Owen e sua criatura no porão, capaz de permitir aos vivos falarem com seus entes queridos que já se foram por 2.000 euros. À noite, Neil, Kate e Iris retornam ao porão. Ele dá a Baghead um item que pertencia à sua esposa Sarah, e Iris ajusta o temporizador para 2 minutos. A coisa imediatamente se transforma em Sarah. A mulher diz que a última coisa que se lembra é o momento em que estava prestes a sofrer o acidente. No meio do ritual fica claro que Neil não fez tudo isso apenas para se despedir. Ele de repente pergunta com quem ela estava saindo e com quem ela estava tendo um caso antes de morrer, mas Sarah negou tais acusações. Nesse momento o temporizador dispara e Baghead assume o controle do espírito. O porão de repente se transforma na cena do trágico acidente de Sarah. Iris vê a mulher chorando no canto e se aproxima cautelosamente dela. Nisso, Sarah se transforma em uma criatura feroz. A protagonista tenta fazer a Baghead obedecê-la, mas a coisa diz que tanto ela quanto Iris são prisioneiras naquele lugar. Logo em seguida, ela volta para o buraco na parede e os outros vão para o andar de cima. Depois que as coisas se acalmam, Neil diz que quer falar com Sarah novamente. Ele queria saber por que ela queria deixá-lo. Kate e Iris pedem apenas para que ele vá embora. Mais tarde, quando Iris está sentada sozinha e bebendo, ela vê uma aparição do seu falecido pai. Aquilo parecia ser um truque da bruxa.
A jovem teve a visão de Owen usando o Baghead para falar com sua falecida esposa. Por 20 anos ele ficou preso ali, incapaz de se reunir com sua família, pois sempre que decidia ver Iris, doenças e maldições pareciam segui-lo. Por fim, ele decidiu incendiar a propriedade para que Iris não tivesse que lidar com todo aquele horror. No entanto, depois que 2 minutos se passaram, Baghead assumiu o controle do espírito da esposa de Owen e acabou queimando-o. Enquanto tentava dormir, Iris de repente ouve alguns barulhos. Ela percebe que Kate não está em seu quarto, então segue o som rumo ao porão. Lá encontra seu pai, que tenta atraí-la para o buraco na parede. A jovem se recusa a entrar e nota o rosto do pai se transformar em algo perturbador. De repente, a protagonista se vê sendo estrangulada pela Baghead. Neste instante, ela acorda em sua cama com a chave do porão e o cordão amarrado firmemente ao redor de seu pescoço, meio que enforcando ela. Kate ouve os gritos da amiga e corta a corda, o que a salva de se tornar uma vítima da bruxa. À tarde, as garotas tentam entrar em contato com o advogado para que possam remover o nome de Iris da escritura, mas ele parece ter desaparecido. Ao voltar para casa, Kate se preocupa com a segurança de sua amiga e a incentiva a deixar o lugar imediatamente. No entanto, Iris não quer voltar para sua vida comum, onde ela não tem nada. Ela acusa Kate de estar com ciúmes agora que ela tem sua própria propriedade. Chateada, Kate decide apenas ir embora. Apesar da briga, a amiga de Iris ainda está preocupada com ela, então ela vai até a casa abandonada de Otto. Lá ela encontra uma série de documentos que provam o quão desesperado ele estava para escapar da maldição. Iris, por sua vez, vai ao porão e usa Baghead para falar com seu pai. Ele revela que queria que o pub queimasse. Owen não tinha deixado nenhum testamento e não queria que ela se envolvesse nisso tudo. Iris fica brava com ele por ter guardado todos esses segredos por tanto tempo. O homem pede perdão, implorando para que ela não o traga de volta através da Baghead. Em seguida, uma frustrada Iris retorna ao andar de cima, onde ela tenta queimar os papéis da escritura. Mas por mais que tente, os papéis não pegam fogo. Finalmente ela percebe que está presa ali depois de tomar uma decisão errada. Kate retorna ao pub e tenta ligar repetidamente para Iris, mas não obtém resposta. Isso porque Iris está inconsciente em um dos quartos. Achando que sua amiga estava no porão, Kate vai até lá, apenas para se deparar com Baghead. Ela deixa cair seus pertences e Baghead engole alguns documentos que pertenciam a Otto e como resultado Otto acaba voltando à vida. Kate pergunta a Otto quem é Baghead, e ele revela que há 400 anos um culto chamado A Irmandade descobriu uma mulher que podia invocar pessoas mortas. Eles tentaram abusar do poder dela, e quando ela se recusou a continuar cooperando, a Irmandade a acusou de ser uma bruxa e a queimaram na fogueira. No entanto, ela ressuscitou e procurou vingança. Quando começou a matar muitas pessoas, a Irmandade a prendeu em uma tumba subterrânea através de um ritual sombrio. Séculos depois, descendentes dessas pessoas abriram a tumba para novamente usar do poder da Baghead. Quanto mais a usavam, mais poder ela ganhava, e aqueles que tentaram explorá-la acabaram sendo mortos. Enquanto Kate ouve essa história, os 2 minutos se esgotam e o espírito de Otto é tomado por Baghead. E assim que Kate tenta sair, ela acaba sendo pega pela bruxa. Na manhã seguinte, Iris acorda com mensagens de Kate implorando por ajuda, dizendo estar no porão. A protagonista vai até o local. Lá, ela ouve a voz da amiga vindo de dentro do buraco na parede e vai por ali em busca dela, o que é bem burro, já que o pai dela tinha avisado que não deveria entrar naquele lugar de jeito nenhum. Mas enfim, lá dentro eventualmente Iris encontra sua amiga, só que logo depois ela encontra o corpo morto da verdadeira Kate. Acontece que a pessoa atrás dela é a Baghead. A criatura tenta atacá-la, mas Iris é mais rápida e escapa pela abertura da parede. Neil aparece naquele momento e a ajuda a escapar. Quando vão ao andar de cima, Neil lhe dá alguns comprimidos, alegando que irão ajudá-la a se acalmar. Ela então os consome e lembra a Neil de que ninguém mais usará Baghead, pois era a única forma de deixá-la sem poder. Só que aí ela começa a se sentir tonta e ao ver isso, Neil pede para ela descansar um pouco. Na cena seguinte, Iris acorda quando já está escuro. Ela então corre para o porão e ouve Neil conversando com a criatura. O homem tentava fazer um acordo com a Baghead. Ele propõe ser o guardião da criatura e, em troca, ele quer manter contato com sua esposa pelo resto da vida. Neil até escreveu seu próprio nome no papel da escritura, mas o nome desapareceu novamente porque Iris ainda estava viva. Baghead toma conta do espírito de Sarah e diz que eles ainda podem ficar juntos, mas para isso Iris precisa morrer, pois assim deixaria de ser a guardiã.
Quando ele percebe que Iris está ouvindo a conversa deles, Neil corre atrás dela. Ela corre para o quarto e tenta chamar a polícia, mas descobre que seu telefone está sem bateria. Depois a jovem corre para o telhado, em pânico, mas Neil a alcança. Iris tenta argumentar com ele, explicando que a mulher com quem ele estava falando não é sua esposa e que Baghead está o manipulando. No entanto, ele se recusa a ouvir e a ataca violentamente, o que resulta na queda dela do telhado. Neil carrega o corpo sem vida da protagonista para o porão e dá a Baghead o telefone da jovem. Assim a bruxa consegue invocar o espírito de Iris. Ele pergunta como poderia colocar seu nome na escritura, mas a criatura assume o controle e agradece a Neil por libertá-la. Baghead afirma que, embora Iris esteja morta, seu nome ainda está na escritura. Assim, com a alma de sua guardiã no corpo de Baghead, a criatura se vê livre para deixar o porão. Ela mata Neil e assume sua forma final como Iris. Por fim, a criatura queima a escritura junto com o pub. Sem ninguém para controlá-la ou prendê-la, a bruxa sai para vagar pelo mundo livre. Bom, assim acaba o filme. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like nem se inscreveu no canal, faça isso agora porque ajuda demais. Também comente qualquer coisa para ajudar no engajamento. E por este vídeo é isso, nos vemos no próximo e tchau!